Olá, vamos para mais um estudo nesta manhã de domingo e espero que todos tenham passado bem nesta última semana, felizes, satisfeitos com o que Deus tem proporcionado à vida de vocês. E vamos então fazer uma oração antes de começarmos o nosso estudo. Senhor Jesus, muito obrigado pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a nos manter firmes por mais uma semana, lutando a luta, Senhor Deus, vestindo todo o equipamento que um soldado deve vestir, como está escrito no livro de Efésios, para conseguirmos lutar contra as astutas ciladas que Satanás, o nosso inimigo maior, tem lançado frente a muitos de nós. Dá, Senhor Deus, a cura para aqueles que estão esperando. Dá, Senhor Deus, a abertura de uma porta de trabalho. Também um grau de espiritualidade maior, uma vontade de te buscar maior, Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo possa estar em nosso redor. Que nós possamos sempre falar intrepidamente dos teus feitos sobre as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é magnânimo, é sobremodo excelente, por isso nós te rendemos louvores e glórias nesta manhã, e que o Senhor venha nos purificar com o teu sangue, para que nós possamos ser merecedores por ti, pelo teu sacrifício, por tudo que tu és, de elevarmos o nosso culto ao Senhor. Fica conosco nestes momentos e que possamos nos satisfazer e nos alimentarmos mais uma vez com a tua palavra. Em nome de Jesus, oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. O estudo de hoje tem por título Contradição. Muitas vezes a palavra de Deus nos parece contraditória em muitas das coisas que ela nos ensina e nos prega, sob as mais variadas formas. Contudo, isso não deve trazer em nós dúvidas, porque Deus é absoluto dentro de sua criação e dentro dos seus propósitos para cada um de nós. E no dia a dia, nós sabemos, ou muitas vezes não sabemos, não percebemos, os reveses ou os mistérios existentes com coisas com as quais você tem trabalhado, tem lidado, e não sabe a razão do porquê elas podem existir, e talvez nunca se fez esta pergunta. Então o nosso objetivo hoje é tentar mostrar algumas dessas coisas que existem e que foram colocadas sobre a face desta terra. Por exemplo, quando se fala em água, nós sabemos que ela tem muitas propriedades, como talvez a gente já abordou isso em algum estudo. A água, ela é o líquido primordial para a manutenção da vida, vai ser alvo de muitas guerras no futuro, porque a água ela é finita. Nós sabemos que de toda a água existente no planeta, embora 3/4 dele, como já dissemos, sejam formados por água, apenas 0,7% desta água está disponível para que nós possamos usar em todos os segmentos da ação de um ser humano, domesticamente falando, na agricultura, na indústria, em todos os aspectos. Apenas 0,7% desta água é utilizável e de fácil obtenção. Por isso nós devemos cuidar muito do uso dela, porque ela pode se acabar. Então, uma das questões que estão ligadas ao uso da água é o de que ele serve, dentre muitas coisas, para apagar o fogo, evidentemente. Mas com relação a alguns elementos químicos existentes na natureza, a água, se colocada sobre eles, ao invés
de apagar um fogo emergencial ou oportuno, a água estimula mais ainda a formação de chamas, de labaredas. Por que isso acontece? Porque dentro da química, não vamos estudar isso aqui em minúcias, mas a água, quando ela entra em contato com alguns elementos químicos, e citarei alguns deles, ela provoca a formação, principalmente em meios básicos, alcalinos, a água provoca o desprendimento na reação química dela com esses elementos de um gás chamado hidrogênio. E o gás hidrogênio, ele é isoladamente tremendamente comburente. Então, esses gases podem tornar-se em labaredas. Temos aqui alguns exemplos que eu hoje vou mostrar para vocês. Então aqui nós temos o cloreto de sódio, né? O NaCl, o gás, o sódio, num determinado estado, não aquele branquinho purificado que nós usamos na cozinha, mas no estado bruto, ele, em reação com a água, libera hidroxilas, e essas hidroxilas liberam, por sua vez, o hidrogênio, como eu já disse, e faz com que, quanto mais água você colocar, mais fogo esta substância ela obtenha. É um mistério, mas parece uma contradição. Entretanto, não o é. Então, os elementos, fora o cloreto de sódio que temos, o carbureto de cálcio, o magnésio, estanho, entre outros, podem, dependendo do estado em que ele se encontrar, provocar essa reação química e na presença de água e pegar fogo. O carbureto de cálcio, você pode ver que muitos geólogos, quando entram em cavernas totalmente escuras, eles não podem entrar com faroletes dependendo de baterias, porque se elas molharem, elas entram em curto e pode apagar a lamparina e eles não conseguem enxergar 1 milímetro na frente do nariz, naquela tremenda escuridão e muitas vezes com água até o pescoço. Então é um grande perigo de eles não acharem mais a saída. Então, uma solução razoável é dentro do capacete, tem uma câmera, eles colocam carbureto de cálcio, umedecem esse carbureto de cálcio na proporção de água necessária, então ocorre uma combustão pela liberação de hidrogênio e aquela pedra de carbureto de cálcio ela se acende, e quando ela se acende, em estado fumegante, ela provoca a emissão de luz, com segurança total, porque até a água é quem vai provocar isso. Então a água presente nas cavernas, e muitas delas têm muita água, não vai deixá-los na mão e na total escuridão. Continuando aqui, falando um pouco agora sobre o Sol. O Sol, ele emite raios radiativos, raios gama, em direção à Terra nas grandes explosões que ele provoca. Os elétrons saem viajando pelo espaço e vêm em nossa direção, na verdade em direção a todo o sistema solar composto por todos os planetas que sabemos. Já estudamos, né? Então, o Sol é chamado de uma estrela de quinta grandeza, mas isso não significa que ele é 5 vezes maior do que alguma coisa. Essa quinta grandeza está mais relacionada à rivalidade, à competência, ou competição, melhor dizendo, que ele tem com estrelas de menor poder de luminosidade de explosão, por incrível que pareça. Fora o Sol, existem sóis espalhados por este grande universo que são muito maiores do que ele. Então, para vocês terem uma ideia, o diâmetro do Sol ele é 100 vezes maior do que o diâmetro da Terra, e por esta razão caberiam dentro do Sol 1
1 milhão de planetas terras colocados dentro dele. O Sol, na verdade, não é consistente, ele não é uma coisa que se bater nele se choca, como aqui na Terra, um meteorito se chocando com o nosso solo. O Sol é uma bola de gás incandescente. Mas mesmo assim daria para colocar 1 milhão de planetas terras dentro dele. Na verdade, este Sol sendo 100 vezes maior do que o diâmetro da Terra, o seu diâmetro maior do que o da Terra, então ele tem uma medida, e esta medida é de 278 mil quilômetros. Para um avião cruzar o Sol numa velocidade de 900 quilômetros por hora, uma velocidade de 900 km por hora, se nós andamos a 100 km por hora de um veículo numa estrada, já é uma velocidade razoável. Um avião supera isso tranquilamente em 9 vezes mais, então é uma velocidade estonteante, a do avião, né? Em velocidade de cruzeiro. Este avião entrando dentro desta bola de fogo chamada Sol, para cruzar de ponta a ponta o seu diâmetro, do ponto A ao ponto B, este avião nesta velocidade constante demoraria cerca de 13 dias nesta velocidade constante para varar do outro lado. Para a luz cruzar os 149 milhões de quilômetros que nos separam dele, sabemos que a luz demora, os isótopos, os elétrons, demoram cerca de 8 minutos para chegar aqui. O núcleo solar possui 15 milhões de graus centígrados. Um pouco mais longe do miolo do Sol, mais próximo à sua atmosfera, abaixo da coroa, que é a parte mais externa do Sol, a temperatura pode chegar na fotosfera solar a 6.000 graus. Entretanto, estes isótopos, esses raios gama que saem do Sol, saem incandescente, mas eles costumam fazer o quê? Eles costumam ter o risco de esfriar. Tanto que tem um dito popular que diz assim: buscar fogo. Você veio buscar fogo, ou seja, você está indo rápido. O que significa isso? O fogo se apaga rápido. Então esse calor emitente do Sol pode, neste trajeto todo, chegar aqui bem frio. Porque a temperatura da atmosfera solar, ou sideral, melhor dizendo, é de menos 270 graus centígrados. É muito gelado, ela congela o hidrogênio, por exemplo. Consegue congelar o gás hidrogênio. Então ela é muito fria. Deus, na sua tremenda sabedoria, fez com que algo contraditório acontecesse. Então o Sol está aqui, ele emite os raios incandescentemente, viajando, eles vão tender a esfriar rapidamente, só que acontece um fenômeno, e ao invés deles esfriarem, quanto mais distantes eles vão viajando em direção à Terra, mais eles esquentam. Os raios do Sol só não torram tudo que tem aqui nesta Terra, inclusive nós, porque nós temos uma espessa camada que foi colocada por Deus também, chamada de atmosfera, que filtra esses raios e faz com que a temperatura, como eu já fiz ou já falei num outro estudo, mantenha a nossa Terra a uma temperatura média de 22 graus centígrados. Isso é uma coisa muito interessante que nós temos e é muito curioso. Eu preparei aqui uma foto. Aqui vocês têm então o Sol. Aqui nós temos um avião. Ele penetrando neste Sol, ele consegue varar o Sol porque o Sol é um gás. Nesta velocidade, a temperatura aqui deste miolinho do Sol é esta que eu falei para vocês, né? Com 15 milhões de graus centígrados. E mais aqui, saindo já, se elevando longe do miolo do Sol, a temperatura chega a 6.000 graus. Então são fenômenos que acontecem muito interessantes, parece contraditório, mas não o é. Quanto maior a luz, ou mais a luz se afasta do Sol,
ao invés de esfriar nessa temperatura de menos 270 graus, ela esquenta. É uma coisa muito interessante. Nós temos também uma outra questão ligada a uma curva. Todos nós sabemos que se estivermos dirigindo um carro, quando você começa a fazer uma curva, se você esterçar a direção do carro e não voltar, não corrigir mais a curva, o que vai acontecer com você e seu carro? Vocês sairão da estrada, como está acontecendo aqui. O carro vem, fez a extersão, não corrigiu a extersão para o lado contrário, o carro tem a tendência de não fazer esta curva, mas sair definitivamente dela. Para você conseguir fazer uma curva tranquilamente, o que você deve fazer? Comecei a esterçar a direção, de vez em quando eu tenho que dar uma corrigida fazendo a curva, mas ir dando uma corrigida para o lado contrário. Essa experiência acho que todos vocês já tiveram. Por que isso acontece? Porque toda a curva é formada por muitas retas. Parece uma coisa estranha, mas toda a curva é formada por retas, como eu coloquei neste gráfico aqui. Do contrário, essa é a maior prova. Se você não tracejar a direção procurando essas retas nos graus especificados, o seu carro vai sair da curva e não vai conseguir cumpri-la como um todo. A cerveja, por exemplo, é uma outra questão interessante que talvez você nunca tenha parado para pensar. A cerveja no copo tem a sua cor amarela, não é? Mas a espuma, o colarinho do copo, normalmente se você colocar com muita força aquele líquido no copo, você vai ver que forma um colarinho branco, né? Ué, mas se a cerveja é amarela, como que o colarinho dela é branco, uma cor totalmente adversa, né? Contrária. Nós sabemos que muitos elementos têm a espuma formada na cor mais ou menos tendenciosa do líquido. Café preto, uma espuminha cor de ouro, a espuma do café com leite mais ou menos marronzada, depende do local onde você está, da quantidade de luz que incide sobre o copo. Mas na cerveja nós temos aqui algo muito interessante, né? Porque dentro do copo de cerveja você tem na água e nos elementos químicos que formam a cerveja, lúpulo e outras coisas mais, cevada, né? Você tem o CO2, o dióxido de carbono, colocado aqui dentro, que é para dar aquela ardidinha que tem nos refrigerantes, água gaseificada. Com a cerveja não é diferente. Todo elemento tem a sua característica organoléptica, como ele é formado e qual o comportamento dele. O dióxido de carbono, quanto menor a sua bolha, mais justaposta elas vão ficando, mais próximas elas vão ficando umas às outras, e a velocidade delas diminui muito, e a pressão exercida delas sobre o meio e do meio sobre elas também diminui muito do que quando elas estão dentro da garrafa e você abre a garrafa para colocar o líquido aqui dentro. Por esta razão, então, quando bate a luz aqui, ocorre um fenômeno de refração e reflexão, melhor dizendo. Então você vai ver com que a característica do dióxido de carbono vai fazer com que a cor branca deste elemento químico prevaleça por uma pressão diminuída, e toda a luz que entra dentro dela, por reflexão e depois consequentemente refração, vai fazendo com que as cores sejam divididas, e nós sabemos que todas as cores juntas formam o translúcido ou o branco, neste caso por causa também da formação própria, característica própria do gás dióxido de carbono. Aqui nós temos, complementarmente, as bolhas de sabão. Quem nunca brincou com uma bolha de sabão, né? Nós sabemos que a bolha de sabão é feita com água e sabão. Você pega o canudinho, molha dentro do recipiente e sopra e sai aquela bolha. Quando a bolha sai, você vê que ela
é toda cheia de cor, é bonita. Por quê? Porque a luz bate dentro da bolha, que tem uma cor translúcida. A luz também é translúcida, mas carrega com ela muitas cores. E essas cores, então, elas andam através, como você pode ver aqui, eu vou aproximar um pouco, a luz ela se locomove através de ondas. E essas ondas, quando se chocam com a bolha de sabão, elas refratam e se refletem, diminuindo a amplitude dessas ondas. Então as ondas entram assim, numa amplitude maior, e saem numa amplitude mais picotadinha, menor. Então as cores, a velocidade diminui, porque a amplitude de uma onda, como as cores se movimentam pelo espaço, quando diminui, então as cores passam a ser mais visíveis. É como se um carro tivesse muitas cores, ele passasse a 200 por hora na sua frente e alguém falasse quais as cores que esse carro tem. Você não conseguiu perceber. Mas se o carro passar bem devagarinho, você consegue identificar todas as cores. Assim acontece com esse fenômeno de reflexão e refração também, no caso aqui, com as bolas de sabão, com as quais as crianças brincam durante a sua infância. Nós temos uma outra questão contrária aqui, que fala sobre velocidade. Então aqui nós temos um carro viajando em alta velocidade e você tem aqui a velocidade da roda. Para esta roda parar nesta velocidade é necessário com que a roda passe a girar ao contrário. Não, como isso pode acontecer? Isso é impossível de acontecer. Isso é possível de acontecer, só que você não percebe. Evidentemente, se eu tenho 200 km por hora ou 180 girando nesta velocidade, para esta velocidade ir parando até estagnar, é necessário com que esta roda faça um movimento contrário na mesma intensidade para que ela pare. Uma pessoa com 100 kg numa velocidade só conseguirá ser parada se você aplicar uma força. É uma das leis da física, das 3 leis básicas da física, se você aplicar uma força contrária de 100 quilos mais a questão da gravidade contra essa pessoa, porque senão você não faz ela parar, por causa de um movimento também ligado à física, chamado inércia. Você não vê a inércia aplicada na roda, mas esta roda vai ter que girar ao contrário para que ela possa parar. É uma coisa meio de maluco. Não é contradição, é apenas ciência aplicada. Essa ciência você consegue ver bem no popular quando você tem um ônibus, você está viajando aqui em São Paulo, por exemplo, que os ônibus andam cheios, nem sempre tem lugar para todos, então você precisa ficar em pé. O motorista está andando a 50, 60 por uma avenida. Se este motorista frear bruscamente antes de ele escutar o xingamento do povo sobre ele, provavelmente muitas das pessoas vão ser projetadas à frente do ônibus e muitas vão cair. Por que isso acontece? Porque a tendência das pessoas em relação ao ônibus era continuar viajando na mesma velocidade, tanto que elas estão paradas em relação ao ônibus. O ônibus está a 50, 60 por hora, as pessoas estão a 50, 60 por hora na mesma velocidade, elas ficam paradas uma em relação à outra. Portanto, se o ônibus frear bruscamente, o ônibus está voltando para trás, na verdade. E quando ele está voltando para trás, as pessoas têm a tendência de continuar viajando a 50, 60 por hora. Então o ônibus vai frear, mas as pessoas vão ir para frente, sendo jogadas na mesma velocidade em que estavam. Por isso que muitas delas se estatelam em cima de outras pessoas, nos bancos ou até mesmo no chão, por causa desta velocidade inercial. E eu coloquei aqui os bonequinhos todos inclinados indo para frente. Esta força você não vê, mas ela existe e é ela que faz uma roda girar, ou ajuda no processo, né? Nesse movimento retrógrado de frenagem da roda, com ela girando ao contrário até que ela consiga parar. É diferente do que um carro que arrasta o seu pneu no chão e sai até fumaça. Aí é uma outra situação. Estamos falando apenas sobre a roda girar ao contrário para poder parar. E ela gira ao contrário, pode acreditar nisso, porque senão ela não pararia. Você estaria dentro de um veículo viajando eternamente na velocidade que você imprimiu antes de colocar o seu pé no freio e fazer com que a roda passe a girar ao contrário. São mistérios, mas é a física comprovada, não é contradição. Então, nós temos aqui também, num sexto exemplo, nós temos
o leite, você já reparou que o leite, quando ferve, derrama, né? E a água não. O que acontece com o leite? O leite tem água, mas quando ele está fervendo, a água que está aqui, ela tem gordura associada a ela. E a gordura, quando tem uma energia colocada aqui embaixo em termos de fogo, né? Esta energia vai aquecendo esta água que contém gordura, cálcio e outros elementos, por isso se chama leite. E o que acontece? Uma dilatação. Nós sabemos que tudo que esquenta tem a tendência de começar a crescer. Então todas as moléculas de gordura que estão dissolvidas na água, elas começam a aumentar o seu tamanho, o recipiente não aumenta de tamanho, então consequentemente começa a derramar para fora do recipiente. É por dilatação. Ah, mas se o leite tem água, por que a água em si ferve também como leite e não derrama? Pode ficar despreocupado. O máximo que vai acontecer é o recipiente ficar vazio. O que acontece ali? Acontece um outro fenômeno parecido com este aqui, a água fervendo e as bolhas de água começam a subir e a explodir. Ploc, ploc, ploc. Quando elas explodem, então elas liberam a energia, o aquecimento faz com que as moléculas de água, elas não cresçam, mas elas explodam, e se elas explodem, elas viram do estado líquido para o estado gasoso, vão se tornando gás, indo embora, então aquele líquido no seu estado diminui e a água, na mesma quantidade evaporada, aumenta na atmosfera, mas não há derramamento, há simplesmente borbulhamento por causa do ploc que acontece na água, explode, né? Então não vai haver derramamento de água nunca. Nós temos também aqui um caso muito específico do dióxido de carbono e da água numa garrafa. Quando você pega um refrigerante, você normalmente abre a tampa e sai aquele gás branco. Aquele gás branco inicial é o dióxido de carbono que nós falamos agora há pouco. Ele tem a característica esbranquiçada, por isso que o colarinho da cerveja também tem a cor branca, bem contrária à cor amarela da cerveja, por causa dessa característica. Então, quando nós analisamos as moléculas de dióxido de carbono, elas têm um peso, porque elas são massa. E o peso calculado de uma molécula de dióxido de carbono são 44 unidades de massa atômica. E o da água, cada molécula de água tem apenas 18 unidades de massa atômica. Nós podemos ver isto se você multiplicar. Aqui nós temos o cálculo de cada uma dos átomos. O carbono tem 12 unidades, o hidrogênio tem 1 unidade, o oxigênio tem 16 unidades. Como na água nós temos dois átomos de oxigênio e um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênios, 16 mais 2 dá 18. No caso do CO2, nós temos 12 de um átomo de carbono mais 32 dos 2 oxigênios da molécula do dióxido de carbono. Então dá o quê? Dá esta continha que eu fiz aqui. Um com 44 unidades e outro com 18 unidades. Mas o mais interessante nisso tudo, sabe o que é, pessoal? O mais interessante é que o mais pesado, quando você tira a tampa, vai embora. E o mais leve fica. Por que isso acontece? É contradição? Não, o mais pesado sai porque a característica dele é sublimar si mesmo, é ir embora, mesmo com 44 unidades de massa atômica em cada átomo de gás carbônico, dióxido de carbono. Com a água não acontece isso, por quê? Porque a água está ligada a pontes de hidrogênio, que eu coloquei aqui para vocês poderem ver. Então aqui é uma molécula de água, H2O, outra H2O. O que liga uma a outra é uma pontezinha de hidrogênio que faz com que mesmo a molécula de água sendo mais leve do que a do dióxido de carbono, ela não consiga ir embora, porque quando uma molécula fica presa a outra, então na verdade esta molécula ela não pesa só
18 unidades de massa atômica, mas são 18, mais 18, mais 18, mais 18, mais 18, mais 18, mais 18. Aumenta muito o peso da água e ela não consegue ir embora. Quando você ferve a água, ela vai embora? Sim, ela vai embora como nós vimos. Ela vai embora porque esta ponte de hidrogênio ela foi quebrada. Por isso a água é liberada. E aqui então, em penúltimo lugar, nós temos que a formiga consegue carregar 100 vezes o seu peso. Já um homem totalmente sarado, halterofilista, ele tem 150, 200 quilos, ele não consegue levantar 1.600 ou 2.000 quilos. Dificilmente ele acontece, mas uma formiguinha consegue levantar 100 vezes o seu peso. Também é uma outra questão muito interessante. E eu gostaria de terminar então aqui dizendo que a luz ela é um resumo de todas as cores e quando chove a água que fica suspensa na atmosfera consegue refletir e refratar as cores e você consegue ver o arco-íris no céu porque as cores se dividem. Quando a luz vai embora, que o sol se põe, o emissor dessas luzes, chega a noite. A ausência de luz é escuridão completa. Aqui nós temos os lápis de cor, simbolizando a variação dessas cores, e o lápis preto, que é a ausência de cor também. Na questão didática escolar, nós vemos isto. Então aqui eu gostaria de dizer que nós terminamos a aula de hoje, e esta é a parte 1.